ter existido uma liga de escritores dos 5 países de língua portuguesa. Os 5 países de língua portuguesa, e especialmente aqui os seus escritores, acabaram por perceber a certa altura que os laços históricos que ligam os países deviam encontrar na literatura um instrumento para a intensificação disso. E, por conseguinte, ser a literatura também ela, feita por escritores, como é evidente, ver os públicos juntarem-se a esse esforço dos escritores para que o diálogo cultural, o tão falado diálogo cultural entre os países que falam a mesma língua, seja uma realidade. Este encontro, na verdade, é benéfico porque ajuda-nos, particularmente falando, sou um jovem que, na verdade, tenta escrever alguma coisa e estar aqui hoje, na verdade, estimula a minha mente, porque percebo que, na verdade, o governo angolano ainda aposta na juventude e, de forma particular, a União dos Escritores ainda acredita, né, que existem jovens capazes de continuar ou dar continuidade à literatura angolana. Renuncia-me, atinge o zero. Não sou nunca. Com enorme prazer que o Memorial Literatura Agostinho Neto acolha uma vez mais o nosso programa de Textualidades. É um programa dedicado à conversa com autores. Este ano nós já fizemos um par de conversas, entre elas com o escritor Manuel Rui Monteiro, o escritor Boaventura Cardoso e hoje o autor que nos reúne aqui é o Luís Canjimbo. Luís de Canjimbo e Candinde é um autor com uma longa e extensa obra literária. Ao longo das nossas vidas, da minha vida, eu tive o primeiro encontro com o trabalho de Luís quando ainda era estudante na Universidade de Havana. Tinha eu 18 anos quando, um pouco a temer que, por altura do meu regresso a Luanda, eu encontrasse um deserto de ideias, chegou-me às mãos o livro Após da Vigília, de Luís Canjimbo. Luís Canjimbo, na altura, estamos a falar anos 90, era um autor dinâmico que veio do associativismo e das Brigadas Jovens de Literatura, mas que tinha se imposto com um livro em referência a saber, Após da Vigília. É um trabalho duro, porque tem essa função de influenciar as pessoas a imaginarem bem, a pensarem bem e até a usarem bem a língua que se fala. Mesmo quando nós estamos a inventar a língua portuguesa com novos termos, temos a obrigação de ler os outros. Há dias estivemos no Porto, fomos a um colóquio na cidade do Porto. E eu fui lá apresentar uma comunicação, também dos meus colegas. Apresentavam suas comunicações, eu apresentei a minha comunicação sobre Agostinho Neto. E eu falava da injustiça epistémica que há em relação à obra de Agostinho Neto. E o que é que tem a ver essa expressão? Injustiça epistémica com a pergunta que me faz: literaturas africanas em língua inglesa, literaturas africanas em língua portuguesa. É que a obra de Agostinho Neto, apesar de escrita originalmente em português, está traduzida em língua inglesa e é muito referenciada nas universidades de língua inglesa em África, na Nigéria, e não só, também no espaço de língua francesa, Senegal, por exemplo, Mali, Marrocos, países como Quênia, África do Sul. Mas
no espaço de língua portuguesa, há um silêncio dos meios académicos em relação à obra poética e outra obra ensaística que eu trato, por exemplo, de Agostinho Neto. E a que é que se deve isso? Deve-se, quanto a mim, a um problema que eu defino como glosso-balcanização. Quer dizer, balcanização tem a ver com as línguas. Quer dizer, há barreiras que se colocam para a difusão de algumas línguas. E isso é o que paira sobre a língua portuguesa. Agora, é curioso, se essa glosso-balcanização tivesse efeitos nos espaços de língua inglesa, língua francesa, seria interessante. É o inverso. Quer dizer, é no próprio espaço de língua portuguesa em que alguns autores importantes são menos referenciados por razões que não são necessariamente literárias ou culturais, ou académicas. Isso é um paradoxo. Este encontro que teve aqui com o escritor e ensaísta, o que é que os militantes ganham? Nós ganhamos porque, apesar de estarmos aqui hoje presente com o escritor e editor, nós já temos lido os seus livros, assim como as suas poesias. Sobre a língua portuguesa, paira um preconceito que é cultivado pelos próprios utentes da língua portuguesa e pelos editores do espaço de língua portuguesa, do que de editores de outros espaços anglófonos ou francófonos. O que significa dizer que temos que mudar, devemos mudar o ambiente que se vive no nosso espaço, fazendo a apologia, defendendo a ideia de que devemos fazer com que haja mais circulação de obras, de autores, de criações no nosso espaço, que é o espaço da CPLP. Isso pode observar-se numa simples viagem que se faz daqui a Maputo. Hoje, para Moçambique, pode-se ir sem visto. É só apanhar um avião, pagar aí por esses 600, 500 dólares e tal, vai e vem, fica lá no hotel. Mas, de facto, não há dinamização disso. Quer dizer, quem é que tem que fazer essa dinamização? Bom, há de haver agentes que deviam encarregar-se disso, mas isso agora não interessa. O importante é constatar que, de facto, isso não ocorre. A literatura cabo-verdiana é mal conhecida em Angola, a angolana é mal conhecida em Moçambique, a Moçambique é mal conhecida em Angola, Santo Tomé, menos, Guiné-Bissau também não. Então, o repto que tem vindo a lançar o meu amigo, o secretário-geral da União dos Escritores, é isso mesmo. Vamos dinamizar a circulação de obras para que não haja fronteiras, nem entre os espaços de língua inglesa, nem no espaço de língua francesa, nem barreiras entre aqueles que estão no espaço de língua portuguesa. A iniciativa de estar cá é algo muito louvável, muito benéfico. Acho que vai ajudar a crescer e a abrir a nossa mente daquilo que é a nossa literatura angolana, daquilo que é o Dr. Luís Canjimbo, né? Que saber dele é saber mais de Angola, é saber mais da história. Saber dele é saber como nós vamos falar do nosso povo, como nós vamos exprimir aquilo que nos é passado pelos nossos mais velhos, vendo que ele vem sendo amante da literatura e não só, também é formado em Direito. Então, nós estando aqui, estamos a beber muito daquilo que ele está nos passando. Na verdade, ouvir o Dr. Luís Canjimbo é sempre benéfico para nós, porque já fui estudante, ou seja, aluno do Dr. Luís Canjimbo durante o primeiro semestre, segundo semestre do 4º ano, e foi louvável, na verdade foi louvável. E estar aqui a ouvir hoje o Dr. Luís Canjimbo a falar para esse auditório enche-nos de esperança no que diz respeito à continuidade da literatura angolana, que aos poucos tem sido esquecida, porque alguns jovens, na verdade, acreditam que não existe prazer em ler nenhuma obra angolana, mas hoje, ao ouvir o Dr. Luís Canjimbo, nós, na verdade, testificamos que ainda existe esperança, ainda vale a pena continuar a ler as literaturas angolanas e, na verdade,
é benéfico para nós. São cerca de 13 livros, 12, 13 livros. Prontas para o consumo, perguntou para o consumo, não é? Parece que nunca viu nenhuma, não é? Prontas, nunca viu nenhuma? Nunca. Ali estão 3, Viu a entrada, estão 3 livros. Estão prontos para o consumo? Em relação às duas questões iniciais, primeiras perguntas. Bom, eu já estive aqui a falar quando resolvi o contrato, colocou e tal. O contrato não, o major contrato falou. Já eu respondi. Mas eu podia precisar mais um detalhe, se calhar, vontade de escrever, vontade de contar histórias, talvez, não é? Há vários episódios. Botei aqui tem a ver com a vontade de escrever em língua portuguesa. Mas eu também podia falar de uma outra coisa. Eu havia muitas canções e muitas histórias em um mundo que eram contadas pelas primas, pelos primos que vinham de Caconda ou de Chicomba, a Benguela, e ficavam lá em casa. E eram histórias que tocavam com a minha imaginação, com personagens de fabulário, como o cágado, a lebre, o elefante, o hipopótamo. E depois a leitura de banda desenhada. Eu comecei por ser um grande leitor de banda desenhada. Aqueles livros com aqueles bonecos. Depois comecei a ler outras coisas. Portanto, ouvir histórias orais e ler livros literários ajudaram-me imenso a ter o gosto também pela escrita. Esse é o detalhe que queria acrescentar. Está a ser muito benéfico para mim e para muitos. Creio eu que dentro da sala, ou posso dizer, dentro da minha turma, tinha vários estudantes que não conheciam o Dr. Kanjimbo. Mas, como a palestra desse porte suscitou o nosso interesse em ler as obras que ele fala. Então, operações, que eu já disse porque que chamo operações como essa, são sempre muito proveitosas para pessoas acadêmicas e não só. Incentivamos os estudantes a terem um princípio na área de literatura e ter mais conhecimento de algumas histórias do nosso país. É um escritor que não só da parte angolana como do país, assim como é um escritor internacional. E então, vem nos materiais organizados pelo Gabinete Técnico da Educação, eu lembro-me depois, trocando impressões com a minha amiga Irene Guerra Marques, ela confirmou que ela fazia parte desse grupo de professores que organizavam esses materiais no Ministério da Educação. Havia um poema que foi absolutamente demolidor, da parede que em mim existia e que suscitava ainda alguma dúvida sobre o facto de a cultura angolana ser aquela que eu vivia nas periferias urbanas, no meu bairro, em minha casa. Foi o poema de Jorge Macedo. E o poema tinha como título Quimbombo. Quimbombo. Foi um foguete autêntico. Quando li o poema Quimbombo, e o poema remetia para a ideia de que o indivíduo que toma quimbombo também sente vontade de sonhar, de criar outros mundos. E o título quimbombo remetia para uma prática cultural, que eu considerava cultural, que era, digamos assim, conduzida pela minha mãe. A minha mãe fazia quimbombo. Era peixeira durante a semana e nos fins de semana organizava sessões, digamos, sessões culturais, porque cantavam-se canções,
Eu sei muitas canções em Umbundo porque ouvia essas canções serem cantadas no lugar, tocava-se batuque e dançava-se. E então foi uma coisa brutal, diriam os outros. Brutal porque associei que o quimbombo, que era aquela bebida, tinha dignidade de ser tratado como um tema de poesia. Portanto, e em 1975, 76, organizei o meu primeiro caderninho de poemas e fui mostrar ao meu professor. Mas ainda há um outro momento importante. Este foi do poema de Jorge Macedo. O outro momento importante que me dá vontade de ir para lá digamos, da perspectiva de contar histórias e escrever poemas, que me dá vontade, que me impulsiona para fazer crítica. Agradecimentos, obviamente, ao escritor Luís Candinho, que sabiamente soube aqui expor toda a sua visão a nível literário, também soube responder adequadamente as perguntas de todos os presentes. Queria apenas pedir aos amigos que dignaram estar presentes hoje aqui, que estou a ver se convenço o meu editor, aqui representado pelo diretor editorial, para ver se um livro que está bem exposto é lançado nas próximas semanas. E não queria deixar de dar notícia disso. É um livro meu, ao qual o Adriano X fez referência e que brevemente será lançado. E, portanto, fica o repto de voltar a vê-lo nas próximas semanas. Espero bem que o reencontro ocorra. Muito obrigado.